Graça e paz, família, aqui presente, graça e paz também aos irmãos aqui na gravação pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E este é o tema que nós iremos desfrutar neste dia. Graças, dádivas, presentes, dons espirituais para a edificação da igreja. A título de curiosidade, dentro do seu sentido hebraico, a palavra dom quer dizer dádiva, presente. Então, o que significa dom no hebraico? Dádiva, presente. No grego, uma graça, um favor, dá no mesmo. Uma graça, um favor. Do latim, a palavra domo já soa meio que estranho. Oferenda aos deuses. Olha que coisa interessante. Oferenda aos deuses. No nosso português quer dizer qualidade, aptidão, né? Talento, habilidade. Então, o irmão tem um dom, o irmão é habilidoso, o irmão tem uma qualidade, né? O irmão tem um talento, em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer situação, aquele irmão é um irmão que se destaca, né? Ele tem qualidade no trabalho dele, ele tem a aptidão para aquilo, ele tem talento. Isso é o sentido do dom no português, né? Agora, esse aqui do latim que me oferenda aos deuses. Agora, interessante que tanto no hebraico, que é presente, dádiva, bem como no grego, que é graça, um favor, está dizendo que você recebeu. É um favor, é uma graça, é um presente. Presente você não paga para ter, é um presente, é um favor, uma benevolência, né? No português, uma qualidade, uma aptidão, um talento que você tem, é um dom. Agora, no latim, oferenda aos deuses. E é aí que você vê este processo religioso, onde liderança pedem sacrifício, né, para, entre aspas, a Deus, indo no sentido mesmo da palavra do latim, oferenda aos deuses. E aí eles usam isso para você oferecer algo para Deus. O que é que você tem nesse dia para Deus? O que é que você tem para sacrificar para Deus? Olha o sentido da palavra do latim, oferenda a deuses, ou seja, eram as pessoas que sacrificavam, né? Estava vendo aí um outro dia alguns relatos históricos sobre povos antigos, eu gosto muito de olhar isso. E aí eles tinham essa prática de canibalismo, oferecer até criança, né, aos deuses, sacrifícios humanos aos deuses, os astecas, esse povo antigo. Então, esse é o sentido correto. É um presente, é uma dádiva, é uma graça, é um favor de Deus. E Deus colocou ou deu à igreja dons espirituais. Ele favoreceu, ele presenteou a igreja, ele deu para a igreja dons espirituais para a edificação da igreja e não para a exaltação do homem. Ele não deu um dom, um talento para o homem se orgulhar, se tornar um prepotente. Ele deu talento, presentes, graças, dádivas, dons espirituais, para promover a qualidade de vida espiritual da igreja. Você vê hoje muito movimento pentecostal, neopentecostal, carismáticos, né? Você tem que buscar os dons, porque você tem que buscar, porque você... A palavra buscar, eu vou ler depois aqui no... Buscar é você se aprofundar, é você se relacionar,
É você utilizar aquele dom para edificação do corpo. E não buscar no sentido de vaidade para você dizer assim: ah, Deus tem vários dons, eu vou escolher esse aqui, e é esse aqui que eu vou buscar, porque eu quero ter esse dom. Eu via isso muito no sistema religioso. Ah, irmão, eu quero buscar o dom de falar em língua de fogo. E os irmãos, Senhor, eu quero falar em labachura, eu quero falar em língua de fogo, bebê, bababá, e a tua palavra... Aí começa a misturar tudo, né? Porque a tua palavra diz, pedi, dá-se-vos-á, e eu estou aqui te pedindo, eu estou aqui te implorando, eu quero esse dom de profetizar, eu quero esse dom de falar em língua, eu quero esse dom de expulsar não sei o quê, e tudo para vaidade, nada pensando no corpo. Nada pensando na totalidade, mas sempre no indivíduo. Ou seja, não pensa no outro. É porque eu quero ser um pregador famoso, eu quero ter o dom. É porque eu quero ser um cantor famoso, eu quero ter o dom. Eu quero, aí eu busco isso. Querido, o que você busca no seu dia a dia, para você, sua família, seus projetos, você vai buscar para você. Você vai estudar, se qualificar, se profissionalizar. É um talento que você tem, vai desenvolver. É uma habilidade que Deus te deu, naturalmente você vai aperfeiçoar no sentido humano. Você vê um jogador de futebol, aquele jogador é muito bom. Nasceu com aquele dom, né? Nasceu com aquele talento, mas ele está lá, se esforçando, aperfeiçoando, aprendendo, já está nele. Mas ele vai lá, se dedica, tá? Porque ele não vai chegar lá e dizer: ah, não, eu já nasci com esse dom e eu vou entrar aqui nesse time, eu quero ficar ali. Não, não é assim não, existem regras na vida. Posicionamento. Imagine a questão dos dons que Deus distribuiu para a igreja, para o homem se apropriar e ainda classificar quem tem e quem não tem. Não, esse irmão aqui eu digo que ele tem esse dom, aquele ali talvez não, esse aqui. Não, não é você que escolhe, não é você que dá o dom. E não é você que busca porque você merece. Você pratica, você atua nele, porque Deus te deu presente. Graça, favor e merecido, amém? Mas vamos lá, vamos entrar no corpo da mensagem. Efésios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de quem? Primeiro ponto, o dom é de Cristo. Acabou. Eu tenho um dom, esqueça, você não tem nada. Aí, irmão, mas você acabou de ler que dom é qualidade, é aptidão, é talento, é presente. Então eu tenho. Você tem, mas é presente. Você não tem porque você é merecedor por ter. Você tem porque alguém te deu. Mas você tem, você foi agraciado. É uma dádiva, é um favor, mas quem deu? O dono do dom. Então não é o homem que dá. Eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja ali, logo vou ser consagrado. Aqui ninguém consagra ninguém, eu vou para lá porque lá eu vou ser consagrado. Claro, vai lá que você é consagrado pelos homens. Aqui quem tem porque Deus deu. Nós temos e somos quem somos pela graça do Pai. Amém? E não diga que não tem, porque todos nós temos um dom, uma aptidão, um talento, seja natural ou seja de conotação espiritual, que Deus deu. Natural todo mundo tem, todo mundo desenvolve alguma coisa. E no sentido espiritual também temos, porque ele já preencheu. Por quê? Porque ele está em nós. Por quê? Porque o dom é dele. E se você abre a boca e diz que Cristo está em você pelo Espírito, então o dom também está em você. Mas esse dom não funciona nos dias de hoje. Funcionou na igreja primitiva. Cristo também operou na igreja primitiva com aqueles dons específicos para aquele tempo, para aquele povo. E hoje, no nosso tempo, para o nosso povo, no nosso século, Deus opera com os dons dele mesmo para edificar a igreja nos tempos atuais. Não estou dizendo que os dons lá da carta aos Coríntios, eles têm que se repetir hoje. Não, existem muitos dons ali que não estão em evidência hoje, até porque não precisa. O dom de falar em outros idiomas, por exemplo, ou as línguas estranhas, como eles diziam, falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Precisa Cristo estar hoje derramando esse dom para que você fale em outro idioma, sendo que o evangelho já se espalhou e nossos irmãos na face da terra fala de Cristo, fala de Deus em mandarim, alemão, espanhol, hebraico, aramaico. Então,
Então não está mais em evidência aquele tipo de dom que foi eficaz para aquele tempo em Atos 2 dos Apóstolos e continuando ali a edificação da igreja dentro daquele período. E o dom da cura? Os dons espirituais, irmão. Tem um que tem um dom de cura. Paulo falou sobre isso. Meu irmão, a medicina naquele tempo não era avançada. O ministério de Cristo tinha se cumprido. Paulo começa a falar sobre os dons. Os apóstolos, carregados de graça, de dom, de talento, tinha recebido da parte do Pai autorização, favor de Deus, poder de Deus para edificação dentro daquele contexto. E saía, curava, né, aquela coisa toda. E hoje isso não acontece. Há casos e casos, mas a igreja não pode se apropriar daquilo que aconteceu no primeiro século, achando que hoje, dentro de uma congregação, é porque Deus vai curar. Epa, eu vou orar e Deus... Não, irmão. Hoje tem a medicina, são outros talentos, agora natural, que o próprio Deus deixou aí para o seu povo desfrutar. Tem outros meios que não necessariamente Deus tem que agir com aqueles dons que aconteceu, que ocorreu lá no primeiro século. Tá? Então que fique bem claro aqui, para depois alguém não vir para cá. Você está pregando a graça, então cadê o dom de fazer isso e isso que lá em Coríntios diz? Não. Paulo disse, havendo profecia, acabará. Havendo línguas, cessarão. Mas vai permanecer 3 coisas. A fé, esperança que eles esperavam naquele tempo, no contexto, e o amor. Pronto. E dentro disso, sabemos... Mas a graça foi dada a cada um de nós, disse Paulo, segundo uma medida do dom de Cristo. Cristo, segundo uma medida, ele distribuiu um talento, um presente, um dom para cada um, para a edificação do seu corpo e não para a exaltação do homem, porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu busquei, porque eu paguei o preço, porque eu fui para o monte. Esqueça. Vaidade religiosa. Sabe por que você não prega? Porque você não estudou faculdade de teologia. Aí você vai e prega hoje e dá aula a uma pessoa que é um professor de teologia. É claro que ele não vai aceitar, mas você conhece e tem esse dom, esse conhecimento da parte do Pai. Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, subiu a cruz, consumou uma eterna redenção, resgatou os judeus que estavam debaixo do primeiro pacto, levou cativo o cativeiro. Cativeiro é quem mantém as pessoas presa. Quando Cristo foi para a cruz, ele prendeu aquele que prendia. Subindo ao alto, levou cativo e deu dons aos homens. Quando Cristo subiu ao Gólgota, subiu ao alto, consumou uma redenção eterna, ele levou cativo o cativeiro. O que era o cativeiro? A lei de Moisés. A lei de Moisés era um cativeiro. As pessoas estavam presas. Era um ministério de condenação e morte. Conhecido também como o ministério das trevas, que o sistema diz que é do diabo. Não tem nada a ver. Treva é a falta do esclarecimento, do conhecimento. E por que eles não conheciam? Por causa do véu de Moisés. As doutrinas. Aí Paulo disse, quando vocês se converterem, o véu será tirado, porque o véu é o quê? Um cativeiro. Por isso que a religião está debaixo de um verdadeiro cativeiro religioso. Porque eles estão vivendo Moisés, não estão vivendo Cristo. Cristo é a luz que ilumina, clareia. Então tudo aquilo que prendia os judeus, Jesus disse em João 5,45, eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa, Moisés. Então quando ele subiu alto, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que prendia. Romanos 10:4 se cumpre, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Gálatas capítulo 3, versículo 13, se cumpre, porque ele levou sobre si, no madeiro,
as maldições da lei. Colossenses 2:14 também se cumpre. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra o povo. E aí, Colossenses 2:10 também se realiza sobre a igreja. Estais perfeitos nele, porque ele deu o quê? Dons aos homens. Arrancou de um cativeiro e distribuiu dons segundo a medida que eu pedi. Não, segundo a medida de Cristo. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 11 diz assim: porque, disse Paulo, desejo ver-vos para vos comunicar algum dom que espiritual, a fim de que sejais confortados, ou em outra tradução, fortalecidos. Olha o desejo de Paulo quando ele ia ter com a igreja, quando ele ia se encontrar com as comunidades. Eu quero ver vocês. Quando Paulo escrevia aos Éfesos, aos Tessalonicenses, aos Romanos, ao povo de Corinto, a intenção de Paulo era comunicar com a igreja, com aquela comunidade, um dom espiritual. Paulo chegou a dizer para os coríntios, ele disse: quando eu fui ter com vocês, nada eu quis saber entre vocês, ou seja, da particularidade de vocês, a não ser o Cristo e o crucificado. Aí ele disse: bom, como eu encontrei um monte de carnais, leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que vocês são carnais. Porque eu estou comunicando para vocês um dom espiritual. Eu estou comunicando para vocês que vocês estão perfeitos em Cristo. Eu estou comunicando para vocês que vocês são templo e morada do Espírito. Eu estou comunicando um dom espiritual. Eu estou comunicando para vocês que Deus não está no monte, e nem em Jerusalém, ou seja, em um templo. Eu estou comunicando para vocês que Deus não busca religiosos, Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso é um dom espiritual que Paulo comunicava para a igreja. Eu estou comunicando para vocês que não precisa circuncisão. Eu estou comunicando para vocês que Cristo não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Eu estou comunicando para vocês, quer dizer, Paulo estava ali comunicando a palavra da graça, comunicando um dom espiritual, que vocês já estão unidos ao Senhor, que vocês já foram reconciliados com o Pai, que não há condenação contra vocês, que vocês estão vivendo agora na lei do Espírito de vida. E Paulo começava a falar dos dons espirituais, comunicando para a igreja dons espirituais. Agora veja hoje, o que é que os líderes estão comunicando para a igreja? Você vai ter sua empresa, você vai conquistar sua casa própria em nome de Jesus. O ateu também vai conquistar a empresa dele. O umbandista também vai conquistar a casa própria. O feiticeiro, o guru, o pai de santo, o católico, o budista, o hinduísta, o taoísta, tudo vai conquistar alguma coisa na vida. Porque a vida é isso. Desafios, percas, ganhos, conquistas, derrotas, faz parte do nosso contexto. Mas o homem de Deus, para prender o povo de Deus, levou o cativo o cativeiro, Cristo. Cristo levou o cativo da lei. Cristo levou o cativeiro da lei, mas o homem colocou o cativeiro da religião para manipular a mente do povo de Deus. Por quê? Porque os mesmos não comunicam um dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos e edificados, confortados. Qual é a palavra de conforto que uma liderança religiosa legalista traz? Nenhuma. Como assim, irmão Elson? Meu irmão, irmão, não, você talvez esteja me assistindo. Não, você está mentindo porque o meu pastor me traz uma palavra de conforto. Quer ver eu mostrar que não traz? Não, traz sim, porque ele falou que ora pela minha vida, ele falou que a minha família é abençoada, ele falou que todos da minha casa vão aceitar Jesus, ele falou que teve uma visão, que eu vou ser um empresário, então meu pastor traz conforto. Não traz.
Por que não traz? Porque ele diz assim: cuidado, meu irmão, para não perder a tua salvação. Que conforto há nisso? Cuidado, irmão, senão o diabo te pega e te mata. Que conforto ele está trazendo? Então ele não está comunicando um dom espiritual para fortalecer os irmãos. Ele está comunicando o que ele quer comunicar. Venha, sacrifica, traga, faça, vai, venha, volta e tal. Porque eles entendem o dom é lá no sentido do latim mesmo, é oferenda. Então é você que tem que oferecer. Para você receber algo de Deus, primeiro ele diz, você tem que dar. Se eu dou primeiro para Deus alguma coisa, como se eu pudesse dar alguma coisa para Deus. Se eu dou alguma coisa primeiro para Deus ficar no dever de me devolver, então não é dom. Não é graça, não é favor, não é presente de Deus. Davi disse aí, olha, vamos recolher aí ofertas, cooperações, vamos, ele não fez, quem fez foi Salomão, mas ele deixou tudo prontinho, vamos construir um templo para Deus aí, então eu quero que vocês tragam. Aí o povo começou, e traz ouro, e traz prata, e traz pedra, e traz isso, e traz madeira, e traz isso, e foi acumulando lá, e Deus disse, eu não quero que você faça, você tem a mão de sangue, você foi chamado para a guerra, mas eu vou permitir que o teu filho Salomão venha construir. Mas Davi ajeitou tudo, construiu, deixou tudo em ordem. Depois Davi, Senhor, nada te damos, porque tudo o que temos vem do Senhor. Aleluia. Mesma coisa Moisés falou na construção do tabernáculo. Todo mundo deu as mãos, todo mundo fez. Moisés disse, chega. Ele já supriu. Porque tudo é Ele. É Ele que está nos suprindo no nosso dia a dia. Ah, mas eu que não trabalho não. Claro que você vai trabalhar, mas até a força e a graça e a oportunidade, é Ele que te dá. Saúde, sim, principalmente. Quem é que vai trabalhar doente? Entendeu, meus amados? Então tudo é favor, presente de Deus. Aí vem uns engraçadinhos. A graça acabou! Que graça que acabou? A graça no sentido pactual ou no sentido sacrificial? Sim. A graça no sentido sacrifício acabou. Porque Cristo já fez o sacrifício. Ele não está sacrificando ainda. Cristo se entregou como Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. Ele se entregou, ele se deu como presente. O povo não merecia e Deus deu o seu Filho, deu presente. Cristo se entregou presente. Ninguém merecia, ele se deu. E aí ele foi para a cruz. Tetelestai, está consumado. Pronto. A graça sacrificial acabou em Cristo. O ato da graça. Não uma consequência de graça, porque tudo que nós vivemos é favor, presente, graça de Deus. Inclusive a graça do conhecimento que chegou em nossas vidas no nosso tempo. Amém? Há quem discorde? Tá, somos livres. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados ou fortalecidos. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele dizia também, não que eu procuro dádiva, aos Filipenses 4, 17, se não me falha a memória, ele disse, não que eu procuro dádiva de vocês, eu não estou procurando presente de vocês, pelo contrário, eu estou querendo enriquecer vocês. Mas como? Do conhecimento do dom espiritual. Até por isso, você vê que Paulo era tão isento de avareza. Paulo era tão isento de avareza, tão desapegado, que ele falou aos filipenses, não que eu procuro presente de vocês, não que eu procuro dádiva, mas eu procuro enriquecer vocês do conhecimento. E na carta aos Coríntios, ele disse assim, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, é demais recolher de vocês as materiais? Nada demais. Paulo disse, eu semeio as coisas espirituais e vocês devem suprir as coisas materiais. Mas mesmo assim ele disse, eu não usei de poder para ser um peso, na vida de ninguém. Até nisso ele deu o exemplo. Então, ele comunicava sempre com a igreja um dom espiritual para promover a edificação da igreja. Então esse deve ser, o nosso maior propósito. As consequências, as coisas irão acontecer, mas o maior propósito o objetivo
daquilo que nós temos em Cristo. Semana passada nós falamos sobre a comunicação, né, da igreja. A comunicação com a igreja tem que ser uma comunicação, sabe, sem malícia, sem astúcia, porque a igreja precisa entender a linguagem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, disse assim, Paulo: porque em tudo fostes, olha lá, enriquecidos nele. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Você está rico nele. Rico. Você é um pobre, miserável, cego e nu. Não. Isso era lá no tempo da lei. Agora, em Cristo, em graça, eu estou rico. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e todo o conhecimento. Quem tem conhecimento, meu irmão, está rico. Porque o conhecimento é uma riqueza que ninguém te rouba. Principalmente se tratando do conhecimento acerca do Evangelho. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, a sua mente. Mas no contexto ele dizia, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão vem, leva, a traça vem, a ferrugem vem, consome tudo. Mas ajuntai tesouro no céu. Que tipo de tesouro? Conhecimento. Porque ninguém vai te roubar. Pensai nas coisas que são do alto. Paulo disse, eu oro. Efésios capítulo 1, versículo 17. No versículo 16 e 17, Paulo diz, eu me ponho de joelho orando por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Riquezas, dons, talentos da parte de Deus. Vocês estão ricos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Só nele. Eu tenho 50 anos de ministério, e daí? Mas o meu pai é pastor, meu líder é isso, e não importa. Ou você está nele ou não está em ninguém. Ah, mas eu já fiz teologia, eu já estudei isso. Você viu tudo como experiência na tua caminhada. Mas se você não estiver nele, você nunca vai entender. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora isso aqui é interessante, que Paulo disse para o povo de Corinto, não falta nenhum dom para vocês. Vocês estão completos dos dons de Deus. Agora veja bem, aos Coríntios, de maneira que nenhum dom vos falta. Então, faltava dom para aquela igreja? Não. Dom é o quê? Presente, favor, graça, dádiva. Então aquela igreja estava perfeita acerca dos dons. Agora, e por que Paulo chamou aquela igreja de carnal? Por que Paulo repreendeu aquela igreja quando estava se embriagando na reunião? Uns comiam, deixavam os outros com fome, lá em Coríntios 11. Por que Paulo repreende essa igreja que no capítulo 14 estava todo mundo falando em outros idiomas e Paulo disse, ei, está tudo errado. Era falta de dom? Não, era falta de quê? Entendimento. Conhecimento. Aí Paulo disse, leite vos dei de beber, não alimento sólido. Vocês estão agindo como criança, porque um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas, outro diz, eu sou de Cristo. Tudo criancinha. Tinha dom? Tinha. Estavam completos? Sim. Mas tudo infantil. Tudo criança. Agindo pela emoção. E o que é que isso tem a ver no nosso contexto, irmão Elson?
É porque muitas vezes a gente tem um dom, tem um talento, mas não aproveita. Ou não sabe aproveitar. Entendeu? Então Deus nos deu um dom, um talento, seja ele natural ou de conotação espiritual, mas a gente não aproveita. Tem muita gente que sabe pregar o Evangelho, conhece o Evangelho, mas ele não aproveita. Tem muita gente que desenvolve um trabalho secular, tem uma habilidade, um talento ali natural que Deus deu, mas ele não aproveita. Ele deixa passar. E aí ele vai atrás de outra coisa que não é o talento dele. Aí cria na vida dele o quê? Um embaraço. Ah, porque eu queria isso, mas não era o teu talento. Ah, mas eu queria, era o que você queria, mas não é o que você está habilitado para ser. E aí a pessoa sofre de complexidade, né? Ah, porque eu queria, porque BBB, porque bababá. Não é o seu talento. Se fosse, tinha dado certo. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então tem gente que fica insistindo em coisa errada porque está fora do propósito. Fora daquilo que Deus distribuiu. E aí a pessoa nunca se sente realizada. A pessoa nunca se sente feliz. Nunca está em paz. Por quê? Porque está sempre um passo fora da caminhada. Ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. Efésios 2:10. Mas o camarada não quer andar nas obras de antemão que Deus preparou. Ele quer andar na obra dele. Ele quer andar nos próprios caminhos, que em Provérbio diz que há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim conduz o quê? A morte. Parece bom, mas conduz à morte. O camarada ele já vai entrar em uma coisa errada, se envolver com a boca. Ah, mas é fácil ali, irmão, ali eu vou faturar. Rapaz, parece bom, mas não é. Eu trabalhei numa empresa... O patrão, milionário, os filhos, tudo bem empregado com os pais, trabalhavam para o próprio pai, recebiam bem. Quer carro? Tem carro. Eu acompanhei tudo. Quer isso? Tem. Quer viagem? Tem tudo. Aí um dos filhos, eu vou entrar nesse negócio de pirâmide aí. Bora, Elson, bora, Elson, bora, Elson. Eu falei, tô fora. Não, porque não sei o que. Eu falei, estou vendo muita empolgação. E ele me envolvia e ligava e procurava gente e tal. Eu falei, não, meu irmão, estou fora. Aí depois começa a vir as postagens. BMW, BBB, bababá, carro de luxo. E eu, sei. Claro, ia lá, alugava, tirava foto, postava os bobos. Eu entro também. Parece fácil, dinheiro fácil, retorno fácil. Tudo alugado que ele alugava. Tinha condição, porque o pai tinha, mas ele não comprou BMW. Eu sabia. Mas os outros não sabiam. Por quê? Porque querem coisas fáceis. E o pai, vá para a loja é sua. Eu forneço tudo de mão beijada. Talento para negócio, comerciante, tal, menino novo. Fazia dinheiro, tudo ali. Olha o talento, olha o dom, olha o investimento, olha o patrocínio, olha o papaizinho. Agora está foragido. Até sob ameaça de... E o pai tendo que pagar, sei lá, não sei quanto, para proteger o seu filho rebelde, porque não quer andar dentro daquilo que era um propósito, um talento natural e quer andar na sua própria caminhada. Então, queridos, de maneira que nenhum dom vos falta. Não faltava dom para a igreja, mas faltava conhecimento para aplicar aquele dom. Não falta talento, não falta dom de Deus, capacidade, graça, favor de Deus, presente de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa parar, sentar, pensar, projetar, e é aqui. Porque senão vira confusão. Olha aí, Romanos capítulo 11, versículo 29. Isso é interessante. Ah, mas Deus dá, mas Deus toma, viu, irmão? Tome cuidado para não perder a tua bênção. Não, toma não. Olha lá. Porque os dons e a vocação de quem? De Deus. São o quê? Irrevogáveis, ou em outra tradução, sem arrependimento.
Deus deu, não toma, é seu. Nenhum dom te falta, falava Paulo para os coríntios. Mas faltava sabedoria para aplicar aquele dom, para agir dentro daquele chamado. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí vem o líder e diz assim: cuidado para você não perder a salvação. Mas a salvação é um dom. E o dom é irrevogável? É sem arrependimento? Deus não deu e se arrepende. Eu dei. Rapaz, eu dei a salvação àquele irmão ali, mas deixa eu colocar o óculos aqui para enxergar direito. Eu dei a salvação àquele irmão ali, mas no tempo que eu dei, ele até mereceu. Mas agora eu vou tirar. Ele não merece mais não. Deus não é assim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para quê? Se arrependa. Ele deu. Agora a questão é, nós estamos usufruindo daquilo que ele deu? Com sabedoria, claro. Ele deu, mas Paulo disse, tudo é, nem tudo convém. Ele deu, mas Paulo disse, tudo é puro para os... Você é puro? Amém. É impuro? É malicioso? É ardiloso? Então ele deu, ele não se arrepende. É um dom, é um talento, é uma habilidade, uma graça, um favor, um presente, uma dádiva. Mas a questão é, o que é que eu estou fazendo com isso? Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. É capítulo 1, é capítulo 2, me corrijam depois. Mas eu acho que é o capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. Paulo agradecia aquele povo que estava exercendo a sua salvação com temor e tremor. Porque no versículo 13, Paulo dizia, olha, porque é Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, o realizar. Aí Paulo não estava presente, mas Paulo disse, eu vejo, eu tenho um conhecimento de causa que mesmo não estando aí, vocês continuam firmes, operando a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, eu estou dentro do propósito, eu estou na utilização do conhecimento através dos dons de Deus. Que Ele não revoga, que Ele não tira, Ele não toma. O ser humano é falho. Eu dou uma coisa ali à minha filha. Está merecendo, vou dar um docinho. Aí daqui a pouco, não está merecendo. A vontade que tinha é tomar o doce. Ela já comeu. Nós somos seres humanos. Nós somos assim. É claro que temos que exercitar a virtude do Cristo em nós. Temos que exercitar a graça de Deus para compreender que assim como você recebe de Deus sem merecer, você também deve olhar o outro sem classificar o outro como merecedor. Eu falei até numa mensagem essa semana que me pegaram, né? A tal da chikungunya me pegou, fiquei mal. E aí eu fui no posto, aí um cara do nada bateu no fundo do carro, de moto. E eu mal conseguia dirigir, cabeça pesada, garganta ruim. O camarada se cepou no fundo do carro e eu ali. Aí eu parei. Quando eu parei, ele parou lá atrás, ficou com medo. Quando eu olho, tá indo lá atrás, olhando no celular. Eu falei, vou levar um conforto para esse camarada. Aí primeiro eu sinalizei até para ele não ficar com medo e... e aí, rapaz, tá tudo bem aí e tal? Aí conversei com ele, ele falou, irmão, me perdoe, bati no seu carro. Eu falei, foi. Mas tá tudo bem, fique tranquilo. Aí você tá bem? Ele, tô bem. Ele, parece que entrou um cisco aqui no meu olho. E aí eu fui coçar com o capacete e na hora eu não vi seu carro. Eu falei, fique na paz, irmão, vai trabalhar. Tava com a mochila de trabalho nas costas. Vai trabalhar, fique em paz. Mas às vezes você olha assim, porque agora eu vou cobrar, eu vou partir para cima. Calma, irmão. Agradeça a Deus que Deus te deu a condição de você ter um carro para alguém bater. Você poderia não ter nenhum carro para ninguém tocar no fundo. Elcio, nada a ver isso. Nada a ver isso? Esse é o sentimento de gratidão que nós devemos ter.
Eu lembro que na vez que me pegaram, né, aí, por que eu tenho que fazer isso, irmão? Por que eu tenho que perdoar, ou liberar, ou deixar para lá com aquele que bateu no fundo do meu carro? Aí vem a memória. Eu bati de moto no fundo de um carro de alguém. Claro, o abençoado lá foi errado, que ele entrou de vez e eu não tive como parar. Aí bati no fundo. Mas ele chegou para mim e disse assim: você sabe, se a gente acionar aqui a 7, né, Salvador, você é errado, você está de moto, foi você que bateu no fundo do meu carro. E eu lá todo arrebentado, capacete partiu, sapato que eu tinha ganhado aquele presente partiu, as costas de sangue. Eu olhei para a cara do camarada assim, mas me deu uma... Fiquei chateado, né, irmão? O camarada ali fecha, você bate, o camarada ainda vem dizer que você está errado. Não, porque se eu acionar, você está errado. Eu olhei, eu falei, meu irmão, você tem certeza disso? Você tem, desculpa a expressão, mas você quer dizer que eu que sou errado, é? Só está eu e você aqui agora, não tem nenhuma testemunha. Agora olha para minha cara e diz que eu estou errado. Ele, você veio de onde? Eu falei, eu vim aqui, estava na reunião aqui com os irmãos, estava lá na 7 Portas. Ele, você é crente? Eu falei, tá, irmão, sou crente. Ele é, a minha esposa também é crente. Você tem seguro? Eu falei, não tenho seguro não, meu irmão, meu seguro é Jesus. Ele, não, mas eu tenho seguro, eu vou acionar, tal e tal. Aí chamei o irmão, olha o irmão ali, Edivaldo, o irmão foi lá, me resgatou lá, jogou a moto em cima do carro. Foi quem? Foi Edivaldo, João, sei lá, foi um bocado de gente. Foi Eric, foi um bocado de gente. Eu sei que eu acionei um monte de irmão aí. Fui pro hospital, pro posto, cheguei em casa 3 horas da madrugada, 2 horas da manhã. Isso de sábado para domingo. E domingo, tu tava onde, irmão? Todo torto. Não podia calçar sapato, as costas cheias de sangue. E Cris disse, suspende a reunião. Oxe, domingo a gente estava aqui dando glória a Deus, irmão. E eu disse, na hora lá que eu caí, obrigado, meu Deus. Bati, mas estou bem, respirei, me machuquei um pouquinho, mas estou bem. Obrigado, meu Deus. Ah, mas eu bati a moto. E se tu não tivesse moto, nem bater, tu prestava. Hein? Da 7 Portas, da reunião. Então, abençoados, precisamos confiar mais em Deus e não ficar praguejando com qualquer coisa na vida. Acontece qualquer coisa, murmuração pura, irmão. Para de murmurar. Por quê? Porque eu sou crente, porque isso aconteceu. Meu irmão, calma, irmão. O que há de acontecer, o que tiver de ser, vai ser. Fique em paz com Deus, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você já viu um empresário que abre um negócio, quebra e vai abrir? Aqui tem um irmão, ele não está aqui hoje, mas ele me deu um testemunho aí, misericórdia. Ele, meu irmão, abri, fui empresário, fiquei rico, perdi tudo, levaram tudo, quebrou tudo, e eu desisti de tudo, depois voltei de novo e tal, e hoje eu estou bem, estou próspero, abençoado. Por quê? Talento que Deus deu. Ah, mas eu queria ter esse talento. Na lei dizia, não cobiçarás o que é do próximo, do outro. Se não é o teu talento, para que eu vou ficar de olho no talento do outro? Eu fui um atleta profissional de boxe, e aí eu conhecia várias pessoas talentosas. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Não, mas você tem talento para chegar lá, mas eu não consegui chegar lá. Onde é que eles chegaram? E agora? Porque não sei o quê. Não, irmão, mas eles também não chegaram onde eu estou hoje, porque o dom que Deus me deu, e eu me sinto realizado e feliz, é falar dessa sua graça maravilhosa. Eles têm esse talento? Não. Eles têm outro talento que eu procurei, não alcancei, voltei para o propósito, sou realizado no talento que Deus me deu. Ah, irmão, mas aqui você está falando de um talento espiritual da palavra. Querido, é onde você se encontra, o que é que você faz. Se você se realiza com pouco que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu, ponto final. Você não vai ficar olhando no gramado do vizinho, você vai valorizar o teu capim que tu tem ali. É o pouquinho que tu tem ali. É o meu, mas aquele é mais bonito, aquele é melhor, aquele é bom. E problema daquele que conquistou. Amém? Conquistou? Vá na tua fé. Mas eu vou valorizar e agradecer a Deus por aquilo que Deus me deu.
Aí sim, eu vou viver de fato a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Você não veio aqui para a reunião e você não está aqui na reunião virtual para querer conquistas e coisas. Paulo disse: acomodai-vos às coisas humildes, seja grato, em tudo dá graças a Deus. Mas é tanta proposta nos chamados púlpitos, altares da vida, que as pessoas vão seguindo os ventos de doutrina. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vamos lá. Toda boa dádiva, dádiva é o quê? Presente. Presente é o quê? Favor. Favor é o quê? Graça. Toda dádiva, toda graça, todo favor, todo talento, toda habilidade, toda aptidão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem ou desce do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Luzes fala de quê? O que a luz significa para você? Você entra em um espaço, tá escuro, você vai lá, pim, clareia, né? Pronto. A luz clareia as coisas. Então ele é Pai das luzes. E ele clareou as coisas na tua vida, ou não? Claro que clareou. Iluminou os teus olhos. Trouxe entendimento. Por isso ele disse: vós sois luz, porque ele é Pai das luzes, que o sentido é o conhecimento. Então, ele é Pai das luzes, ele é o Pai do conhecimento. Nele está escondidas as riquezas, as sabedorias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o meu Pai, é Pai do meu espírito. Quando tudo na minha vida parece estar em treva, quando eu não consigo enxergar um palmo diante de mim, eu aciono a fé, a minha comunicação. Tu é o Pai do meu espírito, Pai das luzes, então ilumina aí, clareia aí, o que é que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Porque senão, minha esposa estava até falando essa semana, a mente do ser humano é muito sensível. Do nada, não é porque a pessoa quer, mas do nada as pessoas entram em depressão, tristeza profunda, loucura, porque a mente é fraca. Então você tem que estar sempre alimentando a sua mente, sabe? Com as coisas de Deus, protegendo a sua mente, a couraça da justiça, para que você não venha, sabe, irmão, se desesperar. Você chega a uma certa idade, o que é que eu tenho para o futuro? Qual o meu investimento? Quanto eu tenho no banco? O que eu vou... Aí começa, o que eu vou fazer se eu adoecer? E aí vem a mente, aí a pessoa... Aí a gente vai para droga, medicamentos pesados, depressão, vê adultos, perde família, loucura, ficou louco por quê? Ah, irmão, mas a pessoa não quer aquilo. Não é que a pessoa queira, é que a pessoa naturalmente vai se entregando. Então, quando alguma coisa vem aqui me incomodando, minha filha está crescendo, nosso sonho é colocar em uma faculdade, minha esposa está chegando muito tarde no trabalho, eu estou me virando com o que eu posso, estou fazendo minhas atividades, eu vou sentar para ficar preocupado com amanhã? Que nada, eu confio nele e vou agir por fé, porque eu não sei o dia de amanhã, porque tem tanta gente que planeja tanta coisa e não desfruta de nada. Morre, tem nome de quem vive, mas estão mortos. Até tem uma condição, mas não desfruta. Tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza, que também só tem aquilo. Vamos curtir, no bom sentido? Vamos viver a nossa vida, aquilo que te alegra, tudo com moderação?
com sabedoria. Não perca aquele papo gostoso com seu amigo, a sua caminhada, a sua viagem, se você puder, tiver condição de fazer, o seu passeio, o seu churrasco com os amigos e me convida. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não há mudança e nem variação, ele não se arrepende, é teu. Ele deu para a igreja ficar sabendo disso. Ah, irmão, mas aí você está variando, você está falando de dom espiritual e também falando de talento natural. Eu estou tratando com quem? Com ET aqui? Eu estou tratando com pessoas, e você não vive isso? Os dois lados da moeda, vive ou não vive? Nós somos o que? Espíritos revestidos de carne. Então vamos estar tratando das coisas espirituais e também falando dos talentos natural que nós temos e devemos viver. Amém, amados? Porque senão a gente vai espiritualizar tudo, porque tem gente que é assim, né? É radical ao ponto de espiritualizar tudo. O violão ali é do levita e quem tocar ali sai fogo. Oh, para com isso, irmão. É? Passar aqui no altar, não, para de espiritualizar as coisas. Paulo falava dos dons espirituais e educava as pessoas naquilo que era natural. Ei, a prostituição, nem cuidado com isso entre vocês. Oh, quem enche a cara não entra no reino. Oh, você é adúltero, oh, você é isso. Então Paulo, né, ministrava a graça, o dom espiritual, e estava ali, a graça de Deus se manifestou, educadora, ensinando a renunciar às paixões. Aí, aquele que mentia, não minta mais. Esse é o teu chamado. Vamos lá. 18, olha que coisa linda, ó. Segundo a sua vontade, vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícia, primeiro, você é a primeira coisa de Deus. Deus criou tudo, o universo, as galáxias, as estrelas, tudo Deus criou. Mas nós somos a primícia dele. A importância dele ter criado tudo isso foi para nós. Porque o que quase falo em língua estranha. O que adiantaria o sol estar aí, ou lá onde está, se o filho dele não pudesse desfrutar do sol? Já pensou nisso? O que adiantaria ele ter colocado a lua naquele lugar que influencia as marés, as cheias, as colheitas, tudo isso, todo esse sistema complexo, se não fosse para nós desfrutarmos na terra? Por isso que nós somos primícias dele. O que adiantaria Deus criar todos os luminares, as galáxias, tudo está ali sobre a sua sustentação, sobre o seu propósito, se um cientista não fosse estudar para entender o significado de todo esse contexto? Então tudo foi para você, tudo foi para nós. Olha a importância que os filhos têm, né? Mas que ninguém valoriza, ou muitos não valorizam. Primícias da sua criatura, segundo a vontade dele, ele gerou vontade, presente, favor dele. Hoje você pode olhar para aquilo que é teu e entender. Mas não é ruim. É que muitas vezes a gente não sabe lidar com a situação. Mas aquilo te dá uma motivação na tua vida. Eu passei no sistema religioso e como eu apanhei no sistema, eu acho como vocês também. Apanhei demais. Aquele inferno que eu vivi. Não, foi bom. Como assim foi bom? Foi bom naquele tempo, foi bom naquele contexto. Eu aprendi dentro daquele tempo, eu aprendi daquele modo. E quando a gente começou a falar da graça, era uma coisa que eu sempre conversava com o Cris. Nós apanhamos no sistema, nós aprendemos no sistema para não fazer igual. Então tudo coopera. A gente reclama muito da vida, muitas vezes, a gente é um modo de falar. A gente reclama tanto da vida às vezes, quando você para diante de uma pessoa que está em estado terminal lá, diagnosticado pelo médico, você para assim. Imagina. Está lá a pessoa, vai ter 6 meses de vida.
Aí você olha assim, perdoa, meu pai, de reclamar tanto da minha vida. Ah, porque o meu salário não dá para nada, mas não falta um arroz, não falta um ovo frito, não falta um café, não falta um pão de manhã. Agora dê uma volta e olha ao seu redor. Gente no túnel caçando um pedaço de pão para comer. E aí? Aí eu digo em casa, vai fazer cuscuz com calabresa ou com ovo? Vai botar aquele queijinho dentro, aleluia. Banana da terra, hein? Pergunte aí, quem vai querer? Vai fazer arroz? A minha esposa já sabe quando ela vai fazer. Você vai comer isso? Já vai fazer a quantidade dela comer com Safira. Por quê? Ah, come, deixa lá, no outro dia vai pro mato. Come, deixa lá, no outro dia vai pro mato. Desperdício, irmão. Ah, mas tem, irmão. Abre aí a despensa. Ah, irmão, tem bastante. Tem lá 5 quilos de feijão. Então bora comer feijão à vontade. No outro dia vai azedar meia panela e joga fora. Ô, infeliz. Ô, talvez essa palavra sirva para você. Pega 2 daqueles 5 quilos de feijão e dê alguém que não tem nenhum. E para de desperdiçar. Jesus multiplicou pão. Depois que todo mundo comeu, ele disse o quê? Pega aí os cestos, cata os pedacinhos, guarda tudo para outro dia. Não tem negócio de desperdício com Jesus, não. Até talento para administrar as coisas, Jesus ensinou, né? Quando você for construir uma casa, olha se esse investimento, se o que você tem, você vai acabar. Para depois alguém não passar na frente. Fulano começou essa obra aí, não teve dinheiro para acabar. Olha como tá. Quando você for uma guerra com 10 mil, some para ver se com 10 mil você vai vencer quem vem com 20. Mas depois você não ir para a guerra com 10 mil, levar uma coça e perder a guerra. Isso ensina alguma coisa? Ensina. Horário, vamos lá. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça, que é favor, dádiva presente, quanto a fé, que é um dom dos eleitos de Deus, disse Paulo a Tito. A fé é um dom dos eleitos de Deus, presente. Tanto a graça quanto a fé é proveniente de quem? Vem de Deus. Então não é que o homem merece, é ele que dá. 2:9. Não vem das obras. Aqui era obra da lei, mas você pode hoje entender como qualquer tipo de obra, qualquer tipo de esforço humano. Não vem das obras para que ninguém se glorie nas obras. Não vem das obras. Ah, irmão, eu que não me esforce não, eu que não trabalhe não, eu que não corro atrás não. Se eu não correr atrás, eu não mereço. Não é que você não merece. Você correu atrás, você foi, você conquistou. Agora, merecer é outra coisa. Porque tem gente também que correu atrás, lutou, vai e vem e não conquistou. Não se realizou. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom, como recebeu. Você recebeu, não é teu, você recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, dom de Deus. Cada um administre, esteja atuante nisso, fazendo aquilo que é o dom, a vocação que Deus distribuiu. Efésios 3:7, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Tudo Deus, favor de Deus, dom de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um
morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre o dom da graça de Deus. Presente, favor. 5,16 Romanos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Dom de Deus. Você não mereceu nada, nós não merecemos nada. Dom, favor de Deus. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Dom de Deus, favor de Deus. Romanos 12,6. De modo que tendo diferentes dons, os dons são diferentes. A aptidão, a habilidade são diferentes. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, favor, presente, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao tudo dom, tudo talento, tudo aptidão, tudo favor, tudo dádiva da parte de Deus. Romanos 12,8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. É um dom. E o que preside, com cuidado, porque o povo não é teu. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Eu vou exercitar misericórdia. Eu vou pegar o carro aí, vou encher de sopa. E vou chegar ali, vou dar uma sopa pro pessoal. Mas eu vou querer todo mundo gravando, porque depois eu quero colocar nos meus status. Que alegria que tu está tendo isso? Qual o propósito? Qual o motivo? Se vai exercitar, exercite a misericórdia com alegria. Sem forçar a barra. Aí o evangélico, porque a Dulce, não sei o que, dos pobres, porque é aquela mulher endemoniada, porque... Exercia misericórdia com alegria, um dom que Deus deu, cuidava dos necessitados. E tantos outros na história, né? Então tudo que você for fazer, faça dentro do dom, que você vai se sentir realizado e ponto final. 1 Coríntios 14:1. Seguir o amor. Pronto, acabou. Aqui a gente já encerra. Seguir o amor. Porque sem ele, já era. O amor é o vínculo da perfeição. Não existiria dons, talentos, aptidões, graça, favor, se não houvesse o primordial. Primórdio, amor. Deus amou e deu. Deus deu prova do seu amor e deu. Deus é amor. Incondicional. Seguir o amor e procurar com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurar aqui é estatuante, não é buscar para que Deus te dê, porque você não merece, Ele deu, é presente. Não é buscar, eu vou pedir para... Não, se você pede, eu chego para a irmã aqui, ô irmã, me dá alguma coisa aí. A irmã vai me dar. Mas não é presente. Eu pedi. Aí se eu peço algo a Deus e Deus me dá, não é favor, não é graça de Deus. Ele me deu porque eu sou pidão. Aí eu pedi e Deus me deu. Não, o ato de Deus dar já é a graça. Por isso que eu não oro pedindo nada a Deus. Eu oro agradecendo pelo que Ele já me deu e vai me dar. E tem para me dar. A mim dê, se eu digo isso, eu estou anulando a graça, favor, dádiva. Tudo que nós temos e somos é favor, graça de Deus.
Ah, mas naquele texto que dizia pedir, dá-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Outro contexto, Jesus de Nazaré vivendo na carne, e ele dizendo, peça que o Pai dá. Foi ele que disse que era para pedir. Não é para todo mundo sair pedindo, achando que tem que pedir, qualquer coisa que deve pedir. E Tiago disse, pedi e não, porque não sabeis pedir. Fica pedindo qualquer coisa. É pedir dentro do dom, buscar dentro do dom é atuar, praticar. E aí ele vai dar a lista, né, de dons aí para aquela igreja. E aqui sim nós encerramos. 2 Coríntios 9,15. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém? Graça e paz, graça eterna, abençoados.